Ora, a Polícia Federal assiste o Lula recebendo e chupando o saco de um narcoterrorista líder do Cartel de los Soles na Venezuela. Voz Patriota, o canal com os melhores cortes da direita. Moraes suspende o inquérito que apurava a remoção de corpos após mega operação. Vocês provavelmente vão se lembrar, mas depois da mega operação das polícias do Rio de Janeiro, vários corpos ficaram na mata próxima aos complexos do Alemão e da Maré. O secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Felipe Cury, então anunciou que seria aberta uma investigação sobre possível fraude processual, já que os moradores estavam entrando na mata e retirando peças de roupas camufladas dos corpos, eventualmente para dizer que a pessoa não estava em combate com a polícia, que ela teria sido executada. Todo mundo trabalhador. E assim foi feito. Então, logo a Delegacia de Polícia da Penha tomou conhecimento desse fato, foi instaurado um inquérito para apurar o possível cometimento de crime por parte dessas pessoas que estavam ativamente atrapalhando as investigações policiais e fraudando efetivamente o curso do processo, ajudando as facções narcoterroristas com isso. Segundo a Polícia Civil do Rio, a investigação ia apurar as ordens de facções criminosas para tentar ocultar os vínculos das pessoas mortas com o narcoterrorismo. Mas é claro que eu acho que ninguém esperava que uma investigação séria contra facções narcoterroristas fosse de fato para frente no Brasil atual. Então, foi esse inquérito justamente que o Alexandre mandou suspender. E ao mesmo tempo em que ele manda suspender o inquérito que iria apurar a ligação desses traficantes com o narcoterrorismo, ele manda preservar as imagens das câmaras corporais dos policiais e as autópsias dos mortos. Ou seja, tudo que pudesse ser preservado para punir os policiais vai ser preservado. Mas o que pode ser utilizado para punir o narcoterrorismo, isso não só não precisa ser preservado, como sequer pode ser investigado. E eu já falei aqui a minha posição a respeito de câmeras para policiais, e eu acho que as câmeras deveriam proteger o policial. O problema é que com a legislação atual, o policial que luta pela própria vida, ele simplesmente as câmeras são um instrumento de perseguição. E esse envolvimento do narcotráfico com o poder público é uma pauta a qual poucas pessoas estão de fato acostumadas ou até sabem como funciona. Eu confesso que eu mesmo tenho uma experiência pessoal a respeito desse assunto, mas ainda não consegui compreender a dimensão desse negócio. Tem um vídeo que eu vi no Instagram do senador Magno Malta, do Fernandinho Beiramar, falando sobre esse assunto, que explica muita coisa. Vamos assistir aqui ao vídeo, depois eu faço meus comentários. É hipócrita. O que acontece? O senhor é candidato a deputado federal em Caxias, deputado estadual em Duque de Caxias. Então você vai procurar na localidade que eu nasci e me criei. Esse vídeo para mim. Para você entrar ali para fazer uma coisa, os traficantes que estão lá, alguns são meus amigos. Então você só entra. A verdade é essa. Você só entra se você tiver um conhecimento que te leve lá dentro. Depois que você é eleito, você tem que manter aquilo ali. Tua base de apoio. Como é que você vai manter a base daquilo ali? Você pega, escolhe uma pessoa da comunidade e dá um cargo para aquela pessoa. Nós somos envolvidos com política há mais de 40 anos. A minha família trabalhou na Câmara há mais de 30 anos trabalha. Por que só agora tu veio falar? Como foi esse seu primeiro encontro com o Sérgio Cabral lá em uma comunidade? Vocês estão com áudio? Então tá bom. Como foi eu esse não tenho áudio do vídeo por algum motivo. Foi no domingo, no show do Molejo, na época. Ele subiu pro meu camarote lá em cima, ficou no meu camarote lá, comeu, bebeu, me abraçou, me elogiou pra caramba. Eu já vi o vídeo. Você tava armado? Tava. Você tava armado com um fuzil Sig-Sauer na época, 2 pistolas na cintura, um fuzil Sig-Sauer. Ele viu que você tava armado? Viu, me abraçou, me elogiou, me agradeceu por tudo que eu tava fazendo por ele, que eu não esqueci de tudo que eu tava fazendo por ele, que no futuro quem ia mandar no país mesmo era nós mesmos, que era tudo jovem, que elogiou minha juventude. Ele não ficou com medo de você estar armado? Não, fuzil, pistola? não ficou com medo não, tava ele e a equipe dele toda na época. O encontro, segundo Marcinho VP, rendeu ótimos frutos para Cabral. Como cabo eleitoral do Sérgio Cabral, você acha que conseguiu quantos votos para ele?
Eu fui preso antes da eleição, né? Sim. As pessoas Mas a campanha continuou. a pedido meu, veio um mês antes da eleição. Fazendo campanha pro Sérgio Cabral. Em de agosto, a campanha foi em outubro, mês de outubro. As pessoas que, a pedido meu, deram apoio total a ele. Você acha que conseguiu quantos votos? 50 mil votos para ele. 50 mil votos? 50 mil votos, pouca coisa. Porque não interessa a autoridade, não. O tráfico de droga financia campanhas políticas no Brasil, financia governo do Estado, política de governo do Estado, de deputados, senadores. Deputados e senadores. Muitos de vocês não sabem, mas ele está se referindo ali especificamente ao Sérgio Cabral, que era o candidato do Lula no Rio de Janeiro. Sérgio Cabral, esse agora que faz resenha de filmes e livros e tudo mais, era o grande homem do Lula no Rio de Janeiro. Sérgio Cabral, afinal, fez a aproximação do Lula com o Eduardo Paes, para que o Eduardo Paes se tornasse garoto do Lula. Eduardo Paes, com quem eu trabalhava na época, era o maior anti-Lula do Brasil, era subrelator da CPI dos Correios, investigando mensalão, etc, etc, e inclusive tinha ido atrás do Lulinha, do filho do Lula, e o Sérgio Cabral, que foi a pessoa que fez essa aproximação, essa costura para colocar o Eduardo Paes como prefeito do Rio de Janeiro, isso em 2007, 2008, especificamente 2008. A esse período do estado do Rio de Janeiro, onde a esquerda criou ali uma aliança completa para as construções das Olimpíadas e da Copa do Mundo, uma roubalheira, assim, um negócio, e as obras do PAC, inclusive obras do PAC no Complexo do Alemão, que fizeram aquele negócio daquele teleférico estúpido do Rio de Janeiro, e muitas outras. Né? Então, assim, um conluio e uma corrupção gigantesca entre tráfico de drogas, né, que a gente está vendo aqui nas palavras do próprio o chefe do Comando Vermelho, governo do Estado, governo federal e, posteriormente, até na própria prefeitura. E eu confesso que eu posso compartilhar uma história pessoal com vocês. Quando eu trabalhava, primeiro no governo do Estado, depois na prefeitura do Rio, eu lidei com a candidatura do Brasil. Primeiro eu fiz, vira e mexe, por algum motivo a gente tinha que fazer alguma ação em alguma comunidade. E eu me lembro especificamente de uma que eu lidei com a candidatura do Brasil como país sede para a Copa do Mundo de 2014, e peço desculpas a vocês por isso. Eu só estava fazendo o meu trabalho, né? Não posso nem dizer isso. Só estava cumprindo ordens. Não, eu naquela época achava... Eu era um jovem, como todo jovem, eu era estúpido, e eu achava que eu estava fazendo uma boa coisa naquele momento, e eu estava muito empolgado em conseguir que o Brasil fosse o país sede da Copa do Mundo para 2014. E eu me lembro que eu me engajei muito nisso, muito, né, trabalhando com o Eduardo Paes especificamente, que era secretário de Turismo, Esporte e Lazer, e um dos projetos que eu cuidava era esse. E aí nós tínhamos que fazer uma apresentação para a FIFA. E como europeus, cara da FIFA, etc., eles amam essa estética falida, favelada do Brasil, né? Ama ver foto de favela, ama ver gente descalça, jogando bola no morro, romantiza essas coisas. Nós fomos gravar uma série de vídeos sobre o Complexo do Alemão. Foi até uma ideia bonitinha na época. Eu acho que fui eu que tive essa ideia. A gente botou as crianças do Alemão, de uma escola especificamente do Complexo do Alemão, para fazer um trabalho escolar, onde cada um ia fazer numa cartolinazinha o que significava para eles fazerem para o Brasil ser sede da Copa do Mundo. E aí a gente chamou uma equipe de vídeo e tal, aquelas coisas que era o Renato Pereira, na época, a turma dele, que fez aquela marquetagem toda, e a gente fez um vídeo que tocou o coração do povo, o complexo do povo da FIFA, para botar essa história no Brasil. Mas por conta disso, estou contando essa história toda, porque eu tive que ir, naquela época, pela primeira vez na vida, eu tive que entrar no Complexo do Alemão, e, obviamente, como eu sou cria do Rio de Janeiro, eu sei o que é entrar no Complexo do Alemão, e eu estava com o meu na mão. Só que eu estava indo, e outras pessoas ali da equipe e tal, indo, e todo mundo tranquilo.
Eu, para minha imensa surpresa, fui recebido na época, estamos falando aí de 2007, então é mais ou menos a época do Tropa de Elite, assim, sendo produzido, né? Então a violência no Rio completamente descontrolada. E eu tinha sido recebido, assim, de uma forma mais maravilhosa do mundo. Obviamente, e aí me explicaram que as pessoas lá da comunidade tinham falado com as lideranças comunitárias e que a nossa entrada estava absolutamente tranquila. Me lembra até um pouco aquela cena do Tropa de Elite, né, com a turma da ONG entrando tranquilo, com o traficante dizendo, não, tá tranquilo, tá tranquilo. E foi exatamente isso, né? Na época eu vivia essas coisas. E já naquela época, quem fazia o meio de campo entre os donos do morro e o poder público, para que as pessoas pudessem entrar nos morros tranquilamente, eram essas pessoas, eram esses assessores, eram esses líderes comunitários. Já havia contato direto entre o tráfico e o poder público. Então ninguém me contou isso. Ninguém me contou. Eu vivi isso há, caramba, quase 20 anos atrás. Então, tenham isso em mente quando vocês forem ler as seguintes notícias. CNN. Líder do PT critica mudança no PL antifacção e coloca governo como vítima. UOL. Por que governo Lula é contra classificar facção criminosa como terrorismo? G1. O governo é totalmente contra projeto que equipara facções a organizações terroristas, diz Glaze. E o aparato de defesa do narcoterrorismo é tão explícito que, vejam, até a Polícia Federal, essa Polícia Federal que prende idoso, mulher com batom, gente com a Bíblia, que fica lá na casa do presidente Bolsonaro verificando se o Bolsonaro está fazendo cocô, se está fazendo xixi, quem que está entrando, o que está fazendo, que vai levar o presidente Bolsonaro para Papudinha na semana que vem e tal. Essa mesma Polícia Federal publicou uma nota oficial sobre uma discussão ocorrendo dentro da Câmara. Não foi uma associação, não foi um ex, os familiares, não, foi a própria agência estatal, a Polícia Federal, publicou uma nota manifestando preocupação com as mudanças que o deputado Derrite fez no PL antifacção. E assim, eu ainda não sei a versão final do texto do PL, e não quero entrar no mérito da discussão. O que é, para mim, bizarro por si só, é a Polícia Federal reclamar e posar como se ela estivesse combatendo duramente o narcoterrorismo no Brasil, e agora, por causa do projeto do Derrite, ela não vai mais conseguir fazer isso. E isso, vocês desculpem, não dá. Eu pergunto a você que está me assistindo, o que caceta a Polícia Federal fez até hoje para combater o Comando Vermelho e o PCC? Ora, a advogada do tráfico, lá no Rio de Janeiro, foi gravada falando que recebeu o dinheiro de traficante e está solta. E estava na comissão, semana passada, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, cuja presidência é do PT, levando o projeto de lei para defender traficante. Ora, a Polícia Federal assiste o Lula recebendo e chupando o saco de um narcoterrorista, líder do cartel de Los Soles, na Venezuela. E até hoje não identificou o Departamento de Estado de Justiça norte-americano já identificou. Olha aí, João, até eu estou confundindo o Departamento de Estado com Justiça. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, lá aqui dos Estados Unidos, lá longe do Brasil, identificou, mas a Polícia Federal, essa Polícia Federal que está reclamando agora que com esse projeto do Derrite a gente não vai conseguir trabalhar. Essa Polícia Federal nunca identificou as ligações do narcoterrorismo com os outros países da esquerda latino-americana. Ah, que dó de vocês. É a Polícia Federal, que não tem nenhuma dificuldade em prender idoso, em identificar que o Paulo Figueiredo postou uma coisa falando mal do Alexandre nas redes sociais, indiciar bolsonarista é uma maravilha, mas combater narcoterrorismo
eu nunca vi fazerem. Eu nunca vi, não sei vocês, me digam aí qual é a operação da Polícia Federal de combate ao narcoterrorismo. Um problema que é essencialmente um problema federal. Então, Polícia Federal pagar de vítima, agora não conseguiremos fazer meu trabalho. Ah, vai pra puta que pariu, vai enganar outro. Vai enganar outro, vocês vão enganar outro. Vocês não têm mais credibilidade com a população. Pô. Inclusive, para mim, vocês são parte do problema. Polícia Federal investigando o narcoterrorismo no Brasil, para mim, é raposa tomando conta do galinheiro. A Polícia Federal tem que ser investigada pelos seus elos com o narcoterrorismo no Brasil. A Polícia Federal do Lula, sim. A Polícia Federal do Alexandre de Moraes, sim. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Voz Patriota. Isso ajuda o nosso trabalho e vai levar o conteúdo para mais pessoas.